Então, pessoal, depois que vocês resolveram o exercício, agora a gente vai fazer a correção, né? Bom, a primeira questão fala sobre, pergunta o seguinte: sobre a historiografia da história indígena no Brasil, da fase anterior à década de 70, assinale V, verdadeiro ou F, falso nas proposições abaixo. A primeira, a história sempre teve como foco central na experiência, das populações indígenas, uma vez que desde o século XIX, historiadores se destacaram por estudar e demonstrar a diversidade, a complexidade e o protagonismo dos diversos grupos indígenas no processo de formação histórica do Brasil. Essa é falsa, que a gente viu que durante muito tempo a história, inclusive, achou que os indígenas eram um departamento da antropologia, da etnografia, né? Só a partir do século XX é que a gente tem essa mudança de postura, essa mudança de entendimento. Tá? Então é falso. Inclusive, um historiador do século XIX, eu citei isso na explicação, que ele falava que desses povos a gente só sabe da infância, que estão na infância, na verdade, e é matéria da etnografia. Né? Então é falso. Segundo, ocupando-se exclusivamente das populações urbanas, a antropologia e a etnologia pouco contribuíram para a pesquisa acerca da cultura e história dos índios do Brasil. Eu não preciso nem ir adiante para saber que isso é falso, porque a antropologia ela deu importantes contribuições para o estudo da história indígena, inclusive ela foi uma das responsáveis pela virada, né, na abordagem da história indígena a partir da década de 70. Então é falso. Próximo, uma problemática recorrente na historiografia da história indígena no Brasil é a invisibilização dos índios. A presença indígena é assinalada apenas no início do período colonial, omitindo-se apenas a experiência complexa e variada das populações indígenas a partir da conquista europeia. Verdadeiro, a gente está falando aqui da fase anterior a 70 e realmente há essa invisibilização, os índios aparecem só no início, depois somem e retornam agora como se fossem intrusos nas terras dos brasileiros, né? Porque eles estavam no início e retornam agora, e isso acaba, né, deslegitimando, inclusive, contribuindo para uma campanha para tentar deslegitimar, desculpa, o movimento indígena, a luta por terras, enfim. Então, é verdadeiro. Próximo, penúltimo. Durante muito tempo, a diversidade dos chamados povos indígenas foi negligenciada pela historiografia, imperando a reprodução do binômio tupi-tapuia, uma espécie de classificação gradativa quanto à suposta barbaridade ou selvageria dos índios. Verdadeiro, durante muito tempo isso foi uma reprodução. Lembra que a gente viu que isso foi aprendido pelos colonizadores, pelos tupis, e isso acabou sendo reproduzido pela historiografia até pouco tempo atrás. Variando na análise de muitos autores, os indígenas no Brasil eram vistos como povos primitivos ou em estado de degenerescência, cuja existência física ou cultural estava destinada a desaparecer. Verdadeiro, a gente também viu isso, que isso era um grave equívoco da historiografia. Os índios estavam fadados a desaparecer e os índios provaram que não, né? Eles estão aí e cada vez reforçam-se mais, né? E afirmam a sua indianidade, a sua identidade. 2. Sobre o contexto e as motivações para uma significativa mudança na abordagem da história indígena, julgue os itens abaixo e em seguida assinale a alternativa que encerra a sequência das proposições verdadeiras. Ou seja, qual foi o contexto para essa mudança de paradigma, dessa mudança de abordagem, né? Então, consistiu em um movimento exclusivamente intelectual, já que a partir de estudos realizados pela Escola Estruturalista da Antropologia, muitos historiadores passaram a incorporar conceitos novos, o que foi facilitado pela introdução da disciplina Antropologia no currículo dos cursos de História. Isso é falso por quê? Porque está dizendo que foi exclusivamente intelectual, quando a gente sabe que teve toda uma atmosfera política e também os próprios índios contribuíram determinantemente para que houvesse essa mudança de abordagem na própria história indígena, né? Com sua mudança de luta, com sua mudança de estratégias. Isso acabou inspirando os historiadores a vê-los de uma forma diferente, não só no passado, mas no presente, mas no passado, tá? Então é falso a primeira. Segundo, vinculou-se a um período de luta dos movimentos indígenas face ao avanço representado por projetos estatais, empreendimentos privados e interesses de proprietários diversos. Num contexto de acirramento do projeto de modernização autoritária, encampado pelos governos militares. Foi esse contexto justamente que eu falei agora há pouco para vocês aí. Então é verdadeiro, certo? O trabalho de defesa dos direitos dos povos indígenas passou a exigir um resgate histórico, representado inicialmente pela necessidade
de comprovação da ancestralidade territorial nos documentos históricos, tarefa feita a priori por antropólogos na produção de laudos para demarcação de terras. A gente comentou isso aí, né? Os antropólogos tiveram de recorrer aos documentos históricos, né? E passaram a abordá-los e encontrar documentos perdidos, né, nos arquivos. Isso contribuiu para instigar o interesse e a necessidade de ver a história indígena de uma forma diferente. Bom, fustigados a contribuírem no processo de luta dos povos indígenas, os historiadores acabaram por intensificar o movimento de resgate histórico, já que não se tratava de recorrer ao passado apenas para comprovar o direito a determinado território, mas também de lutar pela ampliação da cidadania aos índios, através da constatação do protagonismo e da importância dos indígenas na história do Brasil. Claro, a gente falou isso a todo momento, né? Os historiadores acabaram sendo incentivados para ver a história de uma forma diferente, até para superar ou radicalizar essa luta, né? Radicalizar no sentido de buscar não só a terra, mas a cidadania plena, a ampliação dos direitos verdadeiros. Quinta proposição, o movimento de transformação na abordagem da história indígena independeu dos índios, pois foi fruto de uma articulação entre intelectuais não índios, membros da FUNAI, partidos políticos e associações como o Conselho Indigenista Missionário. É falso porque dependeu também do índio, né? 2, 3 e 4 estão corretas, letra B. 3. A história dos índios do Brasil passou por uma revisão historiográfica nos últimos anos. Esta formulação trouxe à tona importantes questões. Marque verdadeiro ou falso nas afirmativas que se seguem. Bom, a grande dificuldade do trabalho do pesquisador da história indígena no Brasil é a escassez qualitativa de fontes, pois, muitas vezes, as únicas fontes existentes são relatos de pessoas, cronistas ou autoridades sobre índios, dificilmente existindo relatos dos próprios índios, pelo menos até a primeira metade do século XX. Verdadeiro, né? A gente falou sobre isso daí, sobre essa escassez, que não é quantitativa, mas é qualitativa. Próximo, uma revisão importante é a atenuação da metáfora de vitimização dos indígenas. Não se trata de não reconhecer que os índios sofreram agressões, explorações, perseguições e extermínios, mas de atentar para as estratégias dos indígenas na sua tentativa de sobrevivência, assim como para a importância da experiência histórica desse sujeito. Realmente, não é deixá-los de ver como vítimas, mas desconstruir aquela imagem de vitimização, né? Como se os índios só fossem vítimas e não houvesse índios que elaboravam estratégias, lutavam por meios de sobrevivência. Você considerar o índio como vítima é você tirar a condição, como vítima não, simplesmente como vítima, né? Apenas como vítima, né? Os índios como um todo, é você primeiro matar a diversidade das experiências históricas indígenas e segundo você tirar a condição de sujeito histórico dele, né? Enfim. Próximo, observa-se a partir de estudos recentes que os índios tiveram uma participação importante na história e na formação do povo brasileiro, constatação que fornece argumentos para criticar a tradicional visão acunhada como crônica do despovoamento indígena, a qual afirmava que os indígenas só contribuíram no início do período colonial, morrendo e fugindo quando a exploração metropolitana se tornou mais efetiva a partir do século XVII. Verdadeiro. Essa crônica do despovoamento está sendo desconstruída por essas novas abordagens. Os índios não desapareceram, gente, da história. Eles permaneceram, contribuíram de forma determinante e estão aí até hoje reivindicando um direito histórico deles, né? Próximo. Pelo fato de os indígenas terem constituído durante séculos sociedades ágrafas, a história dos índios do Brasil depende do apoio de outros campos do saber, tais e quais a antropologia, a biologia, especificamente a ecologia e a arqueologia. Verdadeiro, todas são verdadeiras na terceira questão. Quarto, assinale as alternativas corretas acerca das dificuldades do trabalho dos historiadores na catalogação, identificação etnográfica e etnológica dos povos indígenas que habitavam a Bahia e o Brasil antes da chegada dos europeus. Em seguida, assinale a soma das alternativas corretas. Bom, essa é a última questão proposta. Então, o primeiro fala o seguinte: o historiador encontra um vasto material que serve de base para a pesquisa sobre a história dos povos indígenas no período anterior à colonização, uma vez que a antropologia e a etnografia surgiram no século XVI e empreenderam importantes pesquisas marcadas pelo relativismo cultural. Não, isso é falso, né? Um vasto material, não. Existem materiais, mas
é ainda aquela problemática de sociedades ágrafas, é ainda aquela problemática de que muitos dos vestígios ainda não foram encontrados, né? É ainda aquela problemática de que muitos vestígios foram destruídos. Então não é esse material vasto, há muito material, mas seria necessário muito mais, né? Então a gente tem uma dificuldade para reproduzir essa história, né? O que faz a articulação entre a história e outros campos de saber ser muito importante. Bom, a linguística serve como importante base de apoio para a história indígena, já que contribui para, a partir do método comparativo, refletir sobre o processo de dispersão e de migrações ocorridas antes e durante o processo de colonização. Verdadeiro, a gente falou isso aí. Comparar a língua às vezes te dá, né? Perceber a familiaridade de dois povos em relação à língua mostra que eles vieram de um tronco comum. Então, lança luz sobre o processo de migração, certo? Um processo de migração e de ocupação, né? Os povos do sul da Bahia puderam ter uma catalogação etnográfica e etnológica mais detalhada, se comparadas com os indígenas dos sertões centro-norte da Bahia, uma vez que estes, contatados e colonizados já nos primórdios da colonização, foram observados principalmente por colonos e missionários, os quais não estavam imbuídos de arcabouço metodológico de uma ciência incipiente, como havia entre os viajantes do século XIX. Foi aquilo que eu falei para vocês. Muitas vezes o relato sobre os povos do sul da Bahia, como muitos deles foram contactados a partir do século XIX, e quem faz essa contactação são os naturalistas, né, os cientistas daquela época, ela é mais detalhada do que, muitas vezes, as fontes dos séculos XVI, XVII e XVIII, que foram, né, que se debruçaram principalmente sobre os tupis, mas aí por uma característica da dinâmica da sociedade, e pelo fato de estarem no litoral, eles foram mais bem relatados do que os macro-Gs, que foram o outro tipo de povo indígena que foi abordado e relatado por essas fontes do século XVI, XVII, XVIII, que eram fontes que estavam vendo mesmo a questão da catequese, da conversão, né? Muitas vezes não enxergavam a preciosidade, a complexidade, né? a funcionalidade de uma sociedade, porque eles estavam querendo enxergar demônios, né? Transgressões a mensagem do Evangelho, aos ditames católicos, e aí a informação vinha muito, né, complicada, distorcida, tá? Embora elas revelem muita coisa, desde que a gente se cerque de uma crítica muito interessante, tá? Próximo, a quarta. A visão religiosa permeou os testemunhos sobre os índios, erigindo a imagem dos ameríndios do Brasil e da Bahia como os mais bárbaros entre os bárbaros, principalmente pela ausência de características referenciadas na Europa, como a acidentalização e a formação de estados que ultrapassavam o âmbito dos clãs. Verdadeiríssimo, né? 5. Relativamente mais bem documentados se comparados com os macro-Gs, os grupos de matriz tupis foram os primeiros a estabelecerem contatos com os europeus e, de certa forma, acabaram por transmitir a sua visão sobre os demais grupos indígenas em muitos documentos da época, fazendo surgir nos testemunhos dos cronistas e autoridades a dualidade entre tupi e tapuia, estes vistos como mais selvagens, né? E isso é verdadeiro, a gente falou sobre isso aí justamente. Por representarem sociedades que dispersavam muito rapidamente, a arqueologia não encontrou vestígios significativos que contribuíram para, apesar das limitações, reconstituir a vida dos povos indígenas da Bahia. Falso. Apesar de a gente não ter uma vastidão copiosa de vestígios arqueológicos, a gente descobriu muitas coisas. Eu dei o exemplo da urna funerária, né, que inclusive eles conseguiram traçar um roteiro, enfim, um relato de uma guerra entre tupis e entre tapuias, né? A partir de você encontrar uma tradição de cerâmica tapuia no mesmo local, né? Só que numa camada sedimentar mais profunda do que a tupi. Então isso mostra que os tupis vieram depois e desalojaram, ou pelo menos lança indício de que eles vieram depois e desalojaram os tapuias, vamos dizer assim, do litoral, ou seja, guerrearam, né? Soma das alternativas corretas, 14. Né? Então, a partir de agora, o querido tutor vai dar uma pausa na videoaula, certo? E ele vai dar início a um debate. Né? Na verdade, ele vai mostrar para vocês um mapa sobre
que foi até extraído da minha tese, mostrando a presença, né, indígena, as povoações indígenas no século XIX, para perceber essa presença indígena na história da Bahia, certo? E a partir daí a gente lança um conjunto de questões, certo? Que primeiro vocês em dupla ou trio vão pensar nessas questões, vão debater né, nas duplas ou trios e vão depois o tutor vai abrir um espaço para vocês socializarem o que vocês pensaram, o que vocês escreveram, né, o que vocês discutiram entre as duplas, que pode ser em forma, né, uma sequência de duplas e depois fazer um debate, ou o debate pode surgir. Isso é uma coisa que vai dar dinâmica de cada turno, né? Enfim, no final o tutor vai voltar vai liberar o vídeo, porque eu vou fazer um fechamento sobre essas discussões. Não é, na verdade, não é nem um fechamento, mas algumas considerações, tá? Enfim.